Ei, gente, esse vídeo é sobre o meu casamento em Santorini, na Grécia. Quem me acompanha sabe que já tem um tempo que eu casei e eu trabalho com casamento em Santorini, mas hoje eu vou falar só da nossa experiência, a perspectiva como casal. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, o meu marido de São José dos Campos, São Paulo. A gente se conheceu numa festa em BH e logo no primeiro encontro, que ele me chamou pra jantar, ele me falou assim: você é de família grega, né, pelo seu sobrenome? Eu falei, sim. Ele, você já morou na Grécia? Eu falei, já. Aí ele, então se a gente casar vai ser em Santorini? Vai ser. Eu falei, ou ele é muito louco, ou ele é o meu cara mesmo, vamos ver. E aí, um ano depois, mais ou menos, a gente já tava com tudo organizado indo casar na ilha grega de Santorini, né? Noivamos 3 meses depois desse jantar lá na Itália e depois disso eu já comecei a organizar o casamento em Santorini. Então, por que Santorini, né? Como eu já conhecia muito bem a Grécia, eu já tinha vivido em Santorini, eu sabia que lá é um super destino de casamentos. Por que eu tô mencionando isso? Porque tem muitos lugares lindos na Grécia onde não é possível realizar o casamento ou onde é muito difícil realizar um casamento por não ter estrutura nessa área de casamento. Então, isso era muito importante. Eu sabia que Santorini tem todas as peculiaridades que tem todas as dificuldades de logística que tem, mas eu sabia que lá tinha uma indústria de casamento surgindo, né? E eu digo indústria, gente, mas pensa numa coisa pequena, mas bem especializada. Foi por isso que a gente escolheu lá. E o meu marido embarcou direto na ideia, porque o meu marido, mesmo não tendo conhecido ainda essa parte da Grécia, topou na hora, porque ele falou, nossa, Santorini, aquela ilha espetacular das casinhas brancas no penhasco e o mar azul, e é isso mesmo, né, gente? Santorini é muito icônica, é o cartão postal da Grécia. Então foi fácil convencer eles. E aí, quando a gente falou primeiro com nossos pais, a ideia era só chamar nossos pais. E quando a gente falou com eles, eles amaram a ideia e começaram a falar, mas e se você chamar os irmãos? E se a gente chamar então só os melhores amigos? E acabou que o nosso casamento virou um evento de 120 pessoas, 4 dias de festa na Grécia. Mas eu vou falar mais disso e do custo disso lá na frente, tá bom? E aí, lá fui eu pesquisar sobre casamento em Santorini, em inglês e grego online, e encontrei acho que 3 ou 4 agências de wedding planner, e aí eu mandei e-mail, e uma me respondeu rápido, mas eu achei a resposta bem genérica, assim. Outras 2 nunca me responderam, e a outra que me outra me respondeu uma resposta super educada, com bastante informação. Eu falei, eu vou tentar comunicar com essa, porque eu já conheci os gregos, eu sei que a comunicação não é a mais fácil do mundo. Mesmo eu falando grego fluente e inglês fluente, existem muitas questões culturais no meio disso aí, mas a questão maior do mundo, que é, eles estão lá numa ilha vulcânica, no meio do verão, bombando de evento, e a gente tá do lado de cá querendo uma resposta em 5 minutos. Então, existem muitas questões que impactam essa comunicação. Bom, e aí, quando eu falei com meu marido, achei uma wedding planner, vamos começar com ela. Eu fiz um call com ela e expliquei mais ou menos o estilo do casamento. Na época, eu tirei todas as dúvidas em relação ao estilo de cerimônia e tudo mais, mas eu e meu marido, a gente queria uma coisa que fosse legal, a atmosfera, a felicidade, a animação, E aí, lá fui eu pesquisar sobre casamento em Santorini, em inglês e grego online, e encontrei acho que 3 ou 4 agências de wedding planner, e aí eu mandei e-mail, e uma me respondeu rápido, mas eu achei a resposta bem genérica, assim. Outras 2 nunca me responderam, e a outra que outra me respondeu uma resposta super educada, com bastante informação. Eu falei, eu vou tentar comunicar com essa, porque eu já conheci os gregos, eu sei que a comunicação não é a mais fácil do mundo. Mesmo eu falando grego fluente e inglês fluente, existem muitas questões culturais no meio disso aí, mas a questão maior do mundo, que é, eles estão lá numa ilha vulcânica, no meio do verão, bombando de evento, e a gente tá do lado de cá querendo uma resposta em 5 minutos. Então, existem muitas questões que impactam essa comunicação. Bom, e aí, quando eu falei com meu marido, achei uma wedding planner, vamos começar com ela. Eu fiz um call com ela e expliquei mais ou menos o estilo do casamento. Na época, eu tirei todas as dúvidas em relação ao estilo de cerimônia e tudo mais, mas eu e meu marido
marido a gente queria uma coisa que fosse legal, a atmosfera, a felicidade, a animação, mas a gente não queria entrar num caminho de planejamento excessivo, estresse, né? Que isso desanima muitos casais e nos desanima, e isso também nos causava desânimo na época. Então, eu conversei e queria ver o que ela tinha a oferecer. Então, ela sugeriu alguns lugares de acordo com mais ou menos o número de pessoas que a gente achava que ia, e também sugeriu alguns fornecedores. Eu marquei uma viagem com a minha mãe, nós fomos para Santorini, encontramos ao vivo a Wedding Planner, fizemos outra reunião e fomos nesses fornecedores e eu fui fazendo as reservas assim pessoalmente. Isso, gente, tirando eu não conheço nenhuma noiva que conseguiu fazer, não é fácil, mas a gente já ia para a Grécia todo ano, porque a gente tem família lá, já era parte do nosso dia a dia. Nada mal, né? Então, foi tranquilo fazer essa viagem, mas não pense que isso é necessário. Hoje em dia a gente está na Grécia todo verão, então é muito mais tranquilo fazer as reservas através da nossa empresa do que era na época que eu casei, né? Mas vamos lá. Quando eu visitei os locais, eu tive total a sensação de que eu estava fazendo a escolha certa, mas eu também me liguei que, nossa, é muito diferente do que a gente espera no Brasil. Então eu cheguei no local, já tava tipo fechado, a temporada tava acabando, e aí eles mesmos que tinham sugerido a data para eu ir, quando já tivesse fechado, pensa bem, porque quando tá aberto era muito cheio. Então, assim, eu vi o local totalmente desmontado. Só que como eu tenho imaginação e eu já conheci a ilha, eu confiei de olhos fechados. Falei, tranquilo, vai ficar maravilhoso, eu já passei aqui uma vez. Foi mais ou menos assim, mas casar fora exige um pouco de fé também dos noivos, né? Porque é um processo muito diferente do Brasil. Então, se você sente que é isso que você quer, você vai ter que, em alguns momentos, ponderar a sua expectativa e aceitar o que é possível e não o que é ideal. Uma coisa que também me marcou demais nesse sentido do que é possível versus o que é ideal ou perfeito foi a parte das flores. Eu tinha, na época, uma pasta enorme de inspirações e eu tava conversando com a Planner e ela tava me mostrando coisas que eram muito simplistas comparadas que eu queria. E aí eu falei, eu quero ir na florista. E aí ela falou, vamos lá. Então eu cheguei num galpão enorme, a maior distribuidora de flores de Santorini da época, e conversei com a dona e ela me falou assim, olha, eu vou te ser sincera, todas essas flores da sua pasta de inspiração ou são artificiais ou são de lugares exóticos, longe de Santorini. Isso vai ficar quase inviável financeiramente. Aí ela me mostrou, ó, essa aqui da foto é a partir de X. Aí eu falei, e o que você me sugere? Ela falou, o clássico dos casamentos gregos é branco. Olha que coisa mais maravilhosa. Era rosas brancas e oliva, na época, né? Folhas de oliva. Depois disso, gente, a oliva encareceu demais. Então, nem tô falando que todo casamento tem que ser branco com oliva, tá? Mas na época foi, assim, uma escolha muito acertada. E foi sugestão da florista da ilha. E me mostrou alguns arranjos que eles faziam e falava a partir de X. Eu falei, então tá. Isso aí tá de acordo com o meu budget. Porque você não vai usar um arranjo, né, num casamento. Então é muito importante ter essa noção de que às vezes a sua pasta de inspiração do TikTok, do Pinterest, do Instagram, talvez seja um casamento realizado do outro lado do mundo, que tinha um outro acesso, né? As flores todas de Santorini são importadas, elas não nascem na ilha, elas têm que chegar de barco ou de avião. Em muitos casos, na maioria dos casos, você tem que pagar seguro, você não sabe. Mas nós já incluímos um seguro que a flor vai chegar no matter what. Então, para ela chegar na ilha, não é tão simples assim. Por exemplo, hoje em dia, na nossa empresa, o preço que você paga já inclui um seguro. A flor vai chegar, mesmo que ela tenha que vir de helicóptero no último minuto, se não tiver barco no mar por causa de vento, por exemplo. O que já aconteceu. Então, muitas vezes, a noiva tem que sair dessa posição que eu estive também, de, nossa, mas essa inspiração é o que eu queria. Então, não é o lugar ideal para você casar uma ilha grega no meio do Mediterrâneo. Então, você tem que parar e pensar, o que é mais importante? Existe uma coisa que é must have, que é tenho que ter, e a outra é nice to have. Gostaria de ter. E isso foi uma coisa que eu e meu marido conversamos muito. E ele falava isso comigo muito. O que é o must have? O que é o mais importante? A festa, a animação, comida boa, bebida, a ilha maravilhosa. Tá certo. Flor, do jeito que eu sonhava, seria legal. Mas essa outra também vai estar linda. Relaxei sobre o tópico. E aí seguimos. Quanto tempo antes da data que eu comecei a organizar meu casamento? Em torno de 1 ano e 2 meses. Como era um casamento grande, eu sabia que as pessoas iam precisar de tempo para organizar
organizar as suas férias para Santorini. Os desafios e essa própria parte de convidar os convidados é um desafio. Até você explicar que vai fazer um casamento no exterior, aonde que é, como que vai ser, de conversar, tirar dúvidas e explicar, mostrar. Eu tive um pré-convite enorme, que era uma encomenda quase, né? Um envelopão cheio de coisa dentro da Grécia para o pessoal ir entrando no clima. Então eu pensei em toda essa parte, né? Mas o maior desafio é esse mesmo. Uma dica prática que eu dou para quem quer casar em Santorini é pensar muito bem a lista dos convidados, sabe? Hoje em dia é muito comum fazer micro weddings com 10 pessoas, mini weddings com 20 pessoas, até 30 pessoas. É muito de fazer uma lista sem fim de 500 pessoas. Isso mudou muito nos últimos tempos, né? Principalmente pós-Covid. Então fique atento mesmo a quem você chama, quem você inclui nesse grupo seleto que você vai chamar para ir para Santorini.